Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, ontem, que pese já ser passado, né, tivemos a eleição da mesa diretora da Câmara e acho que é bom a gente conversar e continuar sempre atento, uma vez que participamos, né, diretamente da eleição, colocando, então, o meu nome para concorrer ao cargo da presidência. Desde que eu resolvi participar da política, sempre entendendo que a participação deve ser o mais efetiva possível, eu busquei os objetivos que me levaram, ou que me trouxeram, acabaram me trazendo para essa casa. E foi há muito tempo que se iniciou essa ideia de participar mais ativamente da vida política, uma vez que entendo que o homem deve participar da vida pública, deve participar da sociedade na qual vive. E foi buscando exemplos que comecei a achar que também poderia participar. No início, na pessoa do querido José Baqueri Duarte, um político reconhecido no Rio Grande do Sul, no Brasil, foi vereador em Pelotas e foi o braço direito do deputado, governador e senador Pedro Simão por muitos anos, importante jornalista político também, e que se retirava em sua casa na Cascata, né, escrevendo muito e distribuindo o seu conhecimento e a sua sabedoria com os amigos. Como eu sou amigo da família, tive o privilégio de ter muito contato e aprender muito com aquele homem que, no meu entender, é um exemplo de político. Também, um outro que também foi vereador de Pelotas, Sérgio Chim dos Santos, um grande homem também, procurador do município, depois por muitos anos, exemplo também de ética, de moral, e um político que também deixou a sua história marcada em nossa cidade. Pois, acabei concorrendo por 2 vezes antes de ser eleito na terceira, com 3.267 votos, e em respeito àqueles que compartilham das minhas ideias e dos meus ideais, entendo que a participação deve ser o mais efetiva possível. Hoje, líder do governo ainda, né, desde o primeiro ano da legislatura, mas me dispus a concorrer, e não foi a primeira vez, uma vez que alguns dos integrantes de um grupo que pensava em alternar o poder na Câmara, considerando que é muito importante a alternância do poder, para que as ideias possam ser implementadas e possam ser compartilhadas com os outros. Agradeço, então, ao grupo, que na verdade, não era para que, desde o início, eu fosse o candidato, mas que nas conversas acabamos por entender que seria interessante, então, que eu fosse o candidato a presidente. Então, concorremos e não considero que seja uma derrota não ter alcançado a eleição, porque as nossas ideias continuam e os nossos ideais também. E eu acredito, e sempre acreditei, que para participar da política nós temos que nos expor. Nós acabamos tendo uma vida pública e é preciso que nos conheçam. Para se dar a conhecer, é preciso que a gente se apresente. Até porque não se pode confiar em quem não se conhece. Não se pode confiar em quem não é transparente. E eu sempre
na minha vida, tenho dito que eu sou a mesma pessoa, seja nas instituições por onde passei e onde trabalhei, e desde o início da minha vida, como jovem, participei de movimento estudantil, tanto no Colégio Pelotense, no Grêmio, né, do colégio, na época Grêmio Estudantil, como também na universidade, né, na Faculdade de Direito, posteriormente na vida profissional, participando de diretorias e do Conselho da OAB por 12 anos, na vida social, nos clubes onde meus filhos começaram, né, a ter iniciação esportiva, enfim, também participando de diretoria, sendo presidente, na vida beneficente, poderia dizer, né, com instituições beneficentes, participando também de diretorias e como voluntários, seja do Serenep, do Instituto de Menores, da Casa da Criança São Francisco de Paula, do Asilo de Mendigos, do Banco Madre Teresa de Calcutá, e de outras instituições às quais, sendo chamado, também dei a minha resposta. Por fim, entrando, então, na política, uma vez que é um campo mais amplo, onde pode, então, o nosso serviço ser mais disponibilizado a mais pessoas. E, por isso, então, junto com outros vereadores, né, e, claro que hoje todos sabem, e ontem participando da eleição, vereador Roger Ney, vereador Toninho, vereador Adinho, né, e eu, não alcançamos buscar fazer com que outros entendessem o objetivo de mudar também na Câmara de Vereadores a condução do Poder Legislativo. Poder Legislativo que é constituído por todos nós e que tem muita importância. E que hoje, né, após a eleição, continua, e nós continuamos sendo membros do Poder Legislativo e, portanto, queremos que o Poder Legislativo seja também a representação daquilo que nós somos. E, por isso, eu entendo que a eleição democrática, perfeitamente válida, né, tem agora um novo presidente, né, que é o mesmo presidente nos últimos, em todos os anos dessa legislatura, mas que representa a Câmara e que deve ter o nosso respeito e a colaboração também, né, por que não dizer? Porque não é porque temos ideias diferentes que não entendo que cada um não deve participar ativamente, porque nós somos vereadores e, quando se fala da Câmara de Vereadores, e, infelizmente, nós vivemos uma crise, seja financeira, econômica, social e política, principalmente, no nosso país e em outros tantos países, nós somos os representantes desse poder e também devemos, né, fazer com que ele seja o mais bem entendido possível e as ideias de cada um, né, e da Câmara, uma vez que é um poder constituído, tenha a representação de cada um de nós. Mas não podemos deixar de dizer que não concordamos com a atual administração, com a forma de administrar, e por isso participamos desse processo. Teremos agora o último ano dessa legislatura. Uma parte para o vereador Toninho. Vereador Ivan Viana, quero externar minhas palavras no sentido da sua conduta ilibada aqui nessa casa, que o senhor é como um verdadeiro legislador. A sua preocupação em temas da casa, o senhor analisa todos os projetos que estão no pleito dessa casa, e que o senhor não tem a preocupação com a questão do eleitorado. A sua preocupação é pela cidade. A sua preocupação é o bom andamento dos projetos aqui. Dentro da sua conduta, e o senhor falando a questão os políticos que se balizaram para a sua vida política, me chamou a atenção quando Sérgio Chim dos Santos concorreu a vice-prefeito,
e era numa chapa em Nilton Gril e Sérgio Chin, e noutra chapa era Irajá Rodrigues e Arion Lozada, na qual foi vencedor pelo MDB. O que eu só lamento, vereador Viana, é o seu partido aqui nessa casa não ter lhe acompanhado. Mas eu quero parabenizar pela sua conduta. Obrigado, vereador. E a conduta de cada homem é que é importante, né? Cada um deve participar, e para concluir, e eu dizia, em que pese não considerar que seja uma derrota, porque vou continuar trabalhando, assim como cada um de nós vai continuar trabalhando com as suas convicções, e acho importante que as pessoas conheçam as nossas convicções, às vezes sendo aplaudido, às vezes sendo vaiado, mas continuando a buscar o seu objetivo. Porque, apesar da crise política que nós vivemos e da má fama que os políticos têm, não me venham dizer que não é possível. Porque é possível, sim, nós construirmos uma política melhor e uma sociedade melhor.